Na 16ª colocação, com apenas 6 pontos conquistados, o Vasco está apenas a 1 ponto de entrar na zona do rebaixamento aí no Campeonato Brasileiro. E, logicamente, a diretoria do Vasco está muito pressionada para demitir o técnico Maurício Barbieri. Será que isso vai acontecer? Será que realmente a diretoria vai demitir o Barbieri? Vamos falar disso no nosso vídeo também. Vamos trazer aqui os próximos jogos do Vasco, o que esperar do Vasco no Campeonato Brasileiro. A situação tá muito difícil, cara. O time não engrena, o time tá piorando jogo após jogo e o torcedor já está temendo pelo pior. Antes de começar, eu peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, bastante pressionado aí no comando técnico do Vasco, o técnico Maurício Barbieri está muito mal à frente do Vasco, cara. Os números são óbvios, está tudo nítido para o torcedor vascaíno realmente entender que não tem a mínima condição do Maurício Barbieri continuar no Vasco. Porém, a questão é se a 777 Partners e também o nosso diretor executivo, Paulo Brax, terá a coragem de mandar embora o Maurício Barbieri. Tanto ele como o Paulo Brax e também até mesmo o Abel Braga estão muito pressionados aí pelo torcedor vascaíno devido aos péssimos resultados do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco não consegue competir, o Vasco não vence sequer em casa, joga em São Januário, é território hostil pro Vasco, cara, não é pro adversário. O próprio Maurício Barbieri até falou sobre isso na sua entrevista coletiva. O cara sabe o que está acontecendo, mas não consegue fazer mudanças. Se ele não consegue mudar o que tem que ser feito no Vasco, mudar a estratégia, mudar o time do Vasco, mudar a tática do Vasco, ele tem que ser demitido, porque ele é um profissional muito fraco, é um profissional que não tem a mínima condição de continuar trabalhando no Vasco, porque ele não tem ideias, ele não consegue trabalhar com o que ele tem, ele não consegue se reinventar com os jogadores que tem ali no elenco. Não dá para contratar jogadores agora, os jogadores só virão em julho, e isso se vir algum jogador com qualidade boa, né? Porque, na minha opinião, vai vir jogador com qualidade duvidosa, assim como foi o perfil das contratações do Paulo Brax, né? Porque ele não tem a mínima condição também de ser diretor executivo do Vasco, né? Nesse processo aí que o Vasco está passando com a 777 Partners, eu vejo muito torcedor criticando a 777 Partners, mas eles deram o dinheiro na mão do Paulo Brax. Quem escolheu os jogadores foi o Paulo Brax, lógico. Teve o staff da 777 Partners que também deu o aval para a negociação acontecer, porém o Paulo Brax é o diretor executivo. Ele tem uma boa parte sim da palavra, ele tem uma boa parte sim da decisão na hora de contratar os jogadores, e ele contratou vários jogadores fracos e apostou que jogadores da base iriam resolver o problema no Vasco. Hoje o nosso centroavante é um dos piores centroavantes do Brasil, ele não tem um reserva sequer à sua altura. Os reservas que tem hoje no elenco do Vasco não tem condições nenhuma de ser titular do Vasco, ninguém, nem jogador da base, cara, não tem condição. Tem que emprestar esses caras aí para dar rodagem, para os caras tentar pegar mais experiência, porque além de ter sido muito mal montado o elenco do Vasco, o Vasco ficou esperando muito desses jogadores da base, jogadores que sequer tinham feito alguma partida na Série A do Campeonato Brasileiro. O porquê que o Andrei Santos não tá lá no Chelsea? Porque ele nunca tinha jogado a Série A. Isso daí, além de ser um péssimo planejamento do próprio Vasco, foi rebaixado 4 vezes, logicamente é um péssimo planejamento dessa atual diretoria que conta que jogadores que nunca jogaram a Série A vão fazer a diferença para o Vasco no Campeonato Brasileiro tão difícil, o Campeonato Brasileiro que todo jogo é uma final e o Vasco não está conseguindo vencer ninguém. Tá perdendo todos os seus jogos, ou quando não perde, empata com o Coritiba, como foi o penúltimo jogo, né? Infelizmente a situação do Vasco está ficando complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Eu prevejo o pior. A tabela do Vasco ela é muito ingrata, vai ter pela frente aí jogos complicadíssimos. Os próximos 4 jogos, confere aí na tela para você ter uma noção dos próximos adversários do Vasco. O Vasco faz apenas um jogo em casa, porém esse jogo não será considerado em casa, porque vai ser torcida meio a meio, né? E com certeza vai ter muito mulambo comprando ingresso de torcedor vascaíno. Pois é, esses aí são os jogos do que o Vasco vai ter pela frente. E dependendo de como ficar a situação do Vasco nesses jogos, o Vasco já deverá estar lá na penúltima ou até mesmo na última colocação do Campeonato Brasileiro. Eu não prevejo nenhum ponto conquistado em nenhum desses 4 jogos aí. Pode me xingar à vontade se você tem uma opinião diferente, mas o que eu estou assistindo, o que eu vejo do Vasco apresentar em campo, não me leva a crer que o Vasco vai conquistar nenhum ponto contra esses adversários. Vai jogar fora de casa contra o São Paulo, fora de casa contra o Fortaleza, joga em casa com o Flamengo.
Flamengo depois joga fora de casa contra o Internacional. O Flamengo não vive uma boa fase, mas tem mais time do que o Vasco. O Internacional não vive uma boa fase, mas tem mais time do que o Vasco. O São Paulo é muito mais superior do que o Vasco, mesmo independentemente se tiver em boa fase ou não, é superior ao Vasco. E o Fortaleza é um dos melhores times aí do Campeonato Brasileiro. E com certeza é favoritaço não somente a ganhar do Vasco, e sim como aplicar uma goleada humilhante a esse time fraquíssimo do Vasco. Na minha opinião, a situação está muito crítica, a diretoria do Vasco não faz absolutamente nada e com certeza o Maurício Barbieri ficará no comando técnico do Vasco. O torcedor acha que a diretoria vai mandar embora o Maurício Barbieri? Isso não vai existir, cara. Não existe a mínima possibilidade do Maurício Barbieri sair do Vasco hoje. A diretoria do Vasco parece que está super satisfeita com o trabalho apresentado pelo Maurício Barbieri, uma eliminação na Copa do Brasil para o último colocado da Série B, uma eliminação vexatória no Campeonato Carioca, perdendo os 2 jogos para o Flamengo, o pior Flamengo dos últimos anos, o Flamengo do Vitor Pereira, o início de Campeonato Brasileiro terrível, humilhante, perdendo jogos em São Januário, perdeu para o Bahia e para o Santos, 2 times bem medianos para fracos e empatando fora de casa contra o Coritiba. O jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras foi uma ilusão total que deixou o torcedor eufórico além da conta e infelizmente o time voltou à realidade. A realidade do Vasco é essa aí, para brigar, para não cair, para não voltar para a Série B, e do jeito que tá jogando, vai ser rebaixado facilmente. Vai ser sim um dos grandes favoritos a voltar para a Série B. Eu acho que dos times grandes, Vasco e Corinthians, um dos dois vai cair, um dos dois vai morrer na Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. A situação tá difícil, se não mudar, se não contratar certo, se não trazer reforço de peso, ficar com essa ladainha de trazer jogador argentino que tem 19 anos, jogador argentino que não tem a mínima experiência, a condição de ser jogador do Vasco, vai cair para a Série B. Se ficar achando que Andrei Santos, que Marlon Gomes, que Figueiredo, que esses caras aí da base vão resolver alguma coisa pro Vasco, vai cair pra Série B. Na minha opinião, se não contratar jogadores experientes, jogadores cascudos, jogadores com qualidade, não vai adiantar absolutamente nada, vai continuar esse mesmo time, porque o técnico vai continuar o mesmo, né? Como eu falei, a diretoria do Vasco não vai mandar embora o técnico Maurício Barbieri, isso é totalmente fora de questão. O Vasco vai cair para a Série B com o Maurício Barbieri e vai jogar a Série B ano que vem com o Maurício Barbieri, porque eu tenho certeza que esses caras estão satisfeitos com o trabalho do Barbieri. O Paulo Brax, o sonho dele era montar o Red Bull Bragantino no Vasco, isso ele deixou nítido até mesmo em coletiva. O Barbieri ficou muitos anos no Red Bull Bragantino e, logicamente, vai ficar muitos anos no Vasco, né? Mesmo aí com péssimos resultados. Infelizmente, é isso que esses caras estão querendo fazer no Vasco. E vão conseguir, e vão rebaixar o Vasco, porque o Vasco não vai ter condições de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, foi a 777 Partes ter contratado o Paulo Brax. É ali que começou o problema do Vasco. Fez mais de 100 milhões de reais em contratações para o Vasco ficar na 16ª colocação, a um passo de entrar na zona do rebaixamento, não conseguindo sequer vencer um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, vencer aí sequer um jogo em casa, né? Mas em casa o Vasco é presa fácil para os adversários. E eu tenho certeza que se fosse um outro profissional, já falei isso aqui inúmeras vezes nesse canal, que se fosse o Rodrigo Caetano, por exemplo, teria montado um elenco muito melhor, teria feito coisa muito melhor do que o Paulo Brax fez com 100 milhões de reais aí na mão, né? Infelizmente, essa é a situação do Vasco. Infelizmente, Paulo Brax e Maurício Barbieri vão seguir tranquilamente no Vasco. O salário está em dia, tudo está em dia. A diretoria está satisfeita com o trabalho belíssimo que está sendo feito pelos dois e deverá ser mantido aí até o término da temporada e quem sabe até mesmo ano que vem com o Vasco jogando uma Série B. É isso aí, pessoal, um desabafo mesmo, porque eu tô de saco cheio do que está acontecendo dentro do Vasco. Acredito que você também tá me assistindo aí, não gosta de absolutamente nada do que você está vendo aí com o que está acontecendo com o Vasco. O torcedor torceu muito para acontecer a SAF, para infelizmente o Vasco chegar no Campeonato Brasileiro e passar essa vergonha aí no torcedor vascaíno. Tá difícil, pressão tem que existir sim. Eu quero ver essas torcidas organizadas ir lá protestar, assim como a do Corinthians fez. Eu botei fé na torcida do Corinthians lá, porque os caras botam pressão realmente, coisa que a torcida organizada do Vasco não faz há anos. Não vi nenhum torcedor ir lá pressionar esses caras aí pro resultado.